Page. Vamos agora aos depoimentos das pessoas da região com amigos e parentes da região do sul de Minas. O gerente de TI, Roberto Marim, está há quase 2 anos na Austrália. Afirma que o efeito na economia foi imediato com o confinamento e restrições. Empregos informais deixaram de existir e o reflexo foi desemprego de estudantes, muitos brasileiros. Resolvi vir para a Austrália para aprimorar o inglês e fazer um MBA internacional. Eu tô morando aqui em Brisbane, no estado de Queensland. Aqui, a minha impressão é que o impacto, falar pelos estudantes, que eu tô com visto de estudante, o impacto na economia foi muito que de imediato. Fecharam os comércios, então bares, restaurantes, casas noturnas, tudo isso foi fechado. Alguns deles com funcionamento restrito, por exemplo, alguns restaurantes estão funcionando só por delivery. A galera que depende de emprego informal, que são os estudantes, basicamente, praticamente todo mundo que eu conheço está desempregado. Logo no começo foram diminuindo as horas, a carga horária de trabalho, e depois a galera toda tá praticamente todo mundo parado, feito assim direto na economia para as pequenas empresas. O governo australiano tem dado uma ajuda. Aqui os pagamentos são por quinzena, o que eles estão fazendo é $1.500 por quinzena, então dá $3.000 para aqueles australianos que estão desempregados ou que perderam emprego. Eles têm ajudado a economia, tá, obviamente, em proteger o cidadão australiano, depois os residentes, e estudante vai ser por último. As grandes empresas deram um voucher para as pessoas preparar um escritório em casa, comprar um monitor, um mouse, teclado, de trabalhar remotamente. Algumas universidades, como a minha, onde eu faço o MBA, eles deram um desconto. A cada bimestre eu pago $1.500, eu passei a pagar agora $1.000, então eles deram $500 de desconto. As aulas estavam sendo online, precisaram entrar de férias agora. As escolas de inglês também, quem manteve as aulas, está tudo sendo online também. Pra gente que é estudante, foi chocante ver o primeiro-ministro da Austrália dizer em cadeia nacional que se o estudante está aqui e está passando por dificuldade, ele deve voltar para o seu país de origem. Isso foi muito duro pra gente. Quando você vem para a Austrália, você tem que comprovar condições financeiras de se manter aqui no primeiro ano, mas depois do primeiro ano você não precisa comprovar mais nada. Tem muita gente aqui já passando perrengue, já vi gente passar fome aqui. A comunidade brasileira tá bem unida, tá todo mundo tentando se ajudar dentro do possível. Tem algumas ONGs, algumas organizações que estão tentando algumas reivindicações junto ao governo australiano. Por exemplo, quem tá dependendo de visto para se tornar um cidadão australiano, está em processo, eles estão tentando agilizar esse processo para beneficiar, ajudar minimamente os estudantes, porque está todo mundo desempregado. E muito, mas muito brasileiro que já voltou, está voltando, está perdido, não sei o que fazer. Eu mesmo estou meio na dúvida do que fazer. Meu MBA termina agora em setembro, eu devo ficar para concluir meu MBA, apesar do meu visto ser de 3 anos, eu devo voltar, acho que é. Em termos de estudante, dado importante, né? A Austrália tem 22 milhões de habitantes, é muito pequena, praticamente a cidade de São Paulo, se você comparar. Só o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, então é muito pequeno. Os estudantes, são 500 mil estudantes na Austrália, eles estão divididos basicamente no estado de Queensland, onde eu tô, tem 12 mil. Em New South Wales, que é em Sydney, basicamente 14 mil. E os outros 2 mil estudantes estão espalhado por outros estados e cidades da Austrália. É a terceira maior economia da Austrália, injeta mais de 30 bilhões ano. Eu acho meio estranho os caras não darem uma atenção para os estudantes agora, de imediato, mas o que eu enxergo assim como uma oportunidade, por isso que eu até tô querendo me esforçar para ficar mais, como tá tudo fechado, estão pedidos de trazer profissionais, a chance de repente eu conseguir uma oportunidade, vou dar o exemplo no meu caso, que sou um gerente sênior de TI no Brasil, de conseguir uma oportunidade aqui mesmo com visto de estudante, de talvez conseguir um sponsor, pode acontecer. Eu acho que vai refletir nos outros empregos, entende? Porque vão ter menos candidatos. Eu estou trabalhando como CTO de uma pequena startup de e-commerce, mas aí eles resolveram parar a operação também agora, por enquanto. A expectativa é que a Austrália fique 6 meses nessa condição, mas pelos números aí de infectados e que morreram é muito pequena. Estão pegando pesado com isolamento social. Tem um monte de policial andando a paisana, então se você tá andando na rua à toa, o policial às vezes te aborda para te questionar o que você está fazendo na rua, enfim. Tem também a questão que aqui o clima é parecidíssimo com o do Brasil, a gente está quase no mesmo meridiano, o clima aqui é muito parecido, é um país muito jovem, você só vê jovem na cidade toda aqui, por exemplo, em Brisbane, e o número de casos aqui vai ser pequeno mesmo, mas assim, do jeito que eles lidaram em relação à economia, eu fiquei um pouco assustado, assim. Os números do corona até agora na Austrália são 6 mil casos, 3 mil recuperados e 60 mortes. Eu tenho um amigo que a prima dele foi infectada com coronavírus, então ela está em tratamento, e tem um outro amigo que veio da França
que também está com suspeita. Fora isso, assim, na minha rede de relacionamentos, eu não vi nenhum outro caso. De ajuda do governo australiano, acho que não vai acontecer tão cedo, mas o cidadão australiano está bem amparado. $3.000 aqui no mês, dá para você viver muito bem. Uma baita de uma ajuda, assim. Eles vão torcer para que tudo isso passe logo. Eu acho que depois que passar tudo isso, muitas empresas vão entender que realmente o trabalho remoto é possível, principalmente aí no Brasil, que é muito raro ainda. Não tenho amigos no Canadá e nos Estados Unidos, já é bem mais comum. Mas aqui na Austrália também não é tão comum. Eu acho que isso vai ser uma nova realidade.